Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Bendito e louvado sejas, Deus nosso Pai, pelo dom da Tua Palavra, que nos ilumina, que nos revela o vosso amor por nós pecadores. Manda-nos o vosso Espírito Santo para que Ele nos ajude a penetrarmos nessa palavra, a deixar que ela penetre em nós e nos transforme. Que esses encontros de formação dos catequistas sejam para a vossa glória e para o bem da tua igreja, de todos aquelas crianças, adolescentes, jovens que são chamados a conhecer o vosso amor por eles. Isso tudo vos pedimos por Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então foi-me pedido de falar um pouquinho sobre esse tema. A palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade. Esse é o tema que eu espero desenvolver um pouquinho com vocês. A palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade. Eu fui recordando de muitos textos bíblicos que falam disso, né? A palavra de Deus que nos ajuda a conhecer a nossa realidade. O Salmo, tem uma palestra que será com esse tema, Salmo 119, que é o maior salmo do Saltério, são 160 e tantos versículos. Tem um versículo maravilhoso que diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Para conhecer a minha realidade, eu tenho que enxergá-la. Para enxergar, eu não posso ser cego. Tem que ter uma luz que ilumine, que mostre a realidade. A palavra de Deus é essa luz para os meus passos, uma lâmpada para o meu caminho, para a vida, para o agir, para a vida concreta e real que nós temos. Muito bom. Existe uma citação da Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 12 a 13, que mostra, talvez com uma perfeição, como que a palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade. Essa citação diz o seguinte: Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Maravilhosa esses 2 versículos maravilhosos da Carta aos Hebreus no capítulo 4, porque mostra como que essa palavra é o próprio Deus. Deus é luz e Deus é amor. E diante dessa luz que é Deus, que se manifesta na sua palavra, tudo está nu e descoberto. Tudo. Deus é onisciente. Deus tem todo o conhecimento e é onividente. Ele vê tudo. E a sua palavra, não é palavra humana, como diz a carta aos Tessalonicenses, São Paulo na carta aos Tessalonicenses, ele fala: eu estou contente, agradeço a Deus, porque vocês receberam a minha palavra, não como palavra humana, mas como palavra de Deus que realmente é. Então, a palavra do apóstolo, o apóstolo transmite a palavra de Deus, não uma palavra humana simplesmente. Muito bem, então, a gente vê aqui, né, ele compara a palavra com uma espada de 2 gumes,
que penetra, que corta, onde ela entra, ela corta. Interessante que Jesus, São Paulo, quando fala das armas do cristão, ele fala com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que definição maravilhosa. A espada do Espírito, ela penetra, né? Até dividir alma e espírito, imagina, né? Então, como ela é penetrante. E ela julga, não há criatura oculta à sua presença, ela julga as intenções do coração. Interessante, irmãos, que Jesus nos evangelhos, muitas vezes, ele lê o coração das pessoas, ele adivinha o pensamento das pessoas. Jesus é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é a palavra criadora, é Jesus. E ele enxerga os pensamentos dos homens. Quantas vezes, por exemplo, na cura do paralítico, né? Ele fala para o paralítico, que apresenta um paralítico, descem de cima do telhado e: filho, teus pecados te são perdoados. E os fariseus começam a julgar Jesus. Quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode fazer isso. E diz que Jesus percebeu o que pensavam no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? Ou seja, só Deus enxerga o nosso interior, o pensamento, a intimidade de cada um. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é a palavra feita carne. Tá bom, mas eu vou ver algumas citações em que aparece que a palavra de Deus ajuda a conhecer a nossa realidade, umas citações do Antigo Testamento e depois passo para o Novo Testamento. Uma citação linda do Antigo Testamento é tirada do livro de Neemias, no capítulo 8, capítulo 8. Né? Esdras e Neemias, Esdras é um escriba, Neemias é o governador, eles convocam uma assembleia, o povo voltou do exílio e precisa reconstruir não só as casas, o templo, as muralhas de Jerusalém, mas reconstruir o povo, reconstruir a fé do povo. E ele convoca uma assembleia cheia de homens, mulheres, crianças, e ele vai proclamar o livro da lei. A lei é a Torá. Certamente essa proclamação é do livro do Deuteronômio. E diz o texto: na praça situada diante da porta das águas, ele levou o livro, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia. Ou seja, não foi uma leiturinha rápida, não foram 3 leiturinhas, foram uma leitura de manhã até o meio-dia. Deve ter proclamado o livro do Deuteronômio inteiro. Né? Na presença de homens, mulheres e todos os que tinham uso da razão, as crianças que podiam compreender. Diz o texto: todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. Ouviam atentamente, o que é muito difícil, porque nós nos distraímos, nós temos uma dificuldade de nos concentrar, e aqui diz que o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. Como é que a gente sabe que eles ouviam atentamente? Olha só o que essa proclamação fez no coração e na vida dessas pessoas. Diz o texto, no versículo 8 e 9. Esdras leu no livro da lei de Deus, traduzindo e dando o sentido. Assim podia-se compreender a leitura. Era lido em hebraico e eles explicavam em aramaico, traduziam e explicavam em aramaico, que era a língua falada. Né? Hoje é um dia consagrado a Yahvé, vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis.
é que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Olha que afirmação. Todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Ou seja, essa palavra denunciou os seus pecados, as suas idolatrias, as suas infidelidades para com Deus e para com o próximo. E qual a reação desse povo? Chorava. Chorava de arrependimento. E o Esdras e os levitas que estavam ali assistindo o povo e pregando, convidavam-nos a não chorar, a se alegrar, porque aquele dia era consagrado a Deus. E quando sempre que Deus mostra os nossos pecados, é para nos converter, é para nos salvar, é para nos perdoar. Não é para nos humilhar e dizer, você não presta, você não serve para nada. Não! Deus ama o pecador, não quer que ninguém se perca, né? Então, irmãos, aqui aparece com clareza que essa palavra me ajuda a me conhecer os meus pecados e me arrepender deles e mudar de vida. Então, essa é uma leitura muito bonita do Antigo Testamento sobre esse tema que nós estamos discorrendo, a palavra que me ajuda a conhecer a minha realidade. Bom, tem um Salmo 139, na Bíblia, que tem o título de Homenagem ao Deus Onisciente. Homenagem ao Deus que sabe tudo, que conhece tudo, que tem o conhecimento íntimo de todas as coisas. É um dos salmos, é um salmo sapiencial, poético, dos mais lindos de toda a Sagrada Escritura. É um salmo conhecido, porque é cantado também nas missas. E ele diz assim, começa assim, Yahvé, tu me sondas e conheces meu sentar e meu levantar. De longe penetras o meu pensamento, examinas meu andar e meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Yahvé, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa, é alto demais, não posso atingi-lo. É um salmo lindíssimo, porque mostra como Deus conhece, Deus é mais íntimo de nós do que nós de nós mesmos, como diz Santo Agostinho. E o conhecimento de Deus, de nós, da nossa vida, é total. Das nossas atitudes exteriores e das nossas atitudes interiores. Então, é um salmo que mostra como Deus conhece. E se eu continuasse lendo o salmo, vocês veriam que coisa impressionante. Um Deus que conhece, inclusive, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Deus vê tudo, né? E assim, na primeira parte do Salmo mostra essa onisciência, esse conhecimento total de Deus da nossa vida. Na segunda parte do Salmo é um hino também de exultação pelo mistério da obra-prima de Deus na criação, que é o homem e a mulher, né? Fala, sim, pois tu formaste os meus rins. O rim é um órgão interno, né? Tu me teceste no seio materno. Eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser, meus ossos não te foram escondidos. Quando eu era modelado em segredo, tecido na terra mais profunda. Aqui aparece Deus como um oleiro que modela do barro, faz aquele vaso. Deus fez o homem do barro da terra, por isso Adão, Adamá é terra, né? E Deus como um tecelão, eu fui tecido na terra mais profunda.
o ventre materno comparado com a terra profunda que gera a vida, né? O tecelão, imagina Deus como tecendo os nossos tecidos, né? Do nosso corpo. Então, é um salmo: teus olhos viam o meu embrião, no teu livro estão todos inscritos, os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Ou seja, Deus conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro, né? E o homem se maravilha diante de ter esse Deus que o conhece na sua intimidade. Então nada está escondido. Deus é onisciente, em todo o conhecimento, onipotente, todo o poder, e onividente. Deus vê tudo. Tá bom, então esse é um salmo lindíssimo da Escritura, comentado inclusive pelo Papa São João Paulo II e depois o Papa Bento XVI, Papa Emérito. Eles comentaram em catequeses de quarta-feira os salmos do nosso saltério, sobretudo das laudes e das vésperas. E eles fazem comentários lindíssimos sobre esse Salmo 139. Tá bom. Eu lembrei de uma outra citação interessante que mostra que o profeta, porque ele é um homem de Deus, ele acaba recebendo algumas qualidades próprias de Deus, que é enxergar também o interior das pessoas e enxergar de uma forma sobrenatural. Quando Naamã, aquele general do exército assírio, foi curado por Eliseu, o profeta, Naamã quis trazer um monte de presentes, uns talentos de ouro, né, umas roupas, quis dar para o Eliseu como gratidão, como para pagar aquela cura, foi curado da lepra. E o Eliseu absolutamente não aceita nada, para que apareça que o dom foi de Deus, né? Acontece que ele tinha um servo chamado Giese, que era muito ambicioso e não se conformou do profeta não ter aceito aquela riqueza. E ele escondidamente vai ao encontro do Naamã, quando ele está indo embora, e fala: olha, chegaram uns amigos do profeta na casa dele, e ele queria oferecer alguma coisa para eles. Você não pode arrumar pelo menos um talento e umas vestes? E ele fala: nossa, leva 2. O talento era 34 quilos de ouro. Era um negócio... Tá bom. O Giese levou o servo do profeta Eliseu e escondeu. Quando ele encontra o profeta pergunta: onde é que você esteve? Em lugar nenhum. Acaso, diz o profeta, acaso eu não te vi? Meu espírito não estava presente quando alguém saltou do seu carro e foi ao seu encontro? E o Giese percebe que o profeta sabia de tudo que ele tinha feito, a maracutaia, né? E fala: olha, com esse dinheiro que você recebeu, você pode comprar vinhas, olivais, pode comprar muita coisa, mas a lepra que o Naamã, que foi curada do Naamã, vai passar para você. E ele ficou leproso imediatamente. Então, é perigoso mentir e ser corrupto, né? E ser ambicioso pelo dinheiro, é muito perigoso, porque é uma lepra, é uma doença, né? A mentira, a falsidade, a duplicidade, é uma doença tão grave e séria como a lepra. Então, e maravilhoso é isso, né? O profeta, despojado de toda ambição e buscando unicamente a glória de Deus, ele tem um conhecimento sobrenatural, uma onividência, qualidade que é própria de Deus. Tá bom. Agora, vamos passar para o Novo Testamento e ver alguns textos que nos ajudem a ver essa realidade de que a palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade. Eu já falei do
Jesus, que conhece o coração, os pensamentos dos fariseus, tem uma passagem linda do jovem rico, Marcos 10, de 17 a 22. Um jovem que vai ao encontro de Cristo e fala: mestre, bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala: conheces os mandamentos. Não honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não cometerás adultério, não matarás. E o jovem fala: Senhor, mas isso eu tenho feito desde a minha juventude. E Cristo, diz que Cristo fixou os olhos nele e o amou. E todo mundo pensa, finalmente Jesus encontrou um jovem generoso, maravilhoso, que cumpria os mandamentos. Mas não é bem assim. Não foi esse o motivo pelo qual Jesus olhou e o amou. Porque Jesus fala para ele: é assim? Você já cumpre os mandamentos? Então, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Diz que o jovem, quando ouviu aquela palavra de Cristo, convidando ele a vender seus bens, dar aos pobres, ter um tesouro no céu e seguir a Cristo, diz que ele entristeceu-se. E não fala que seguiu a Jesus. Então, a palavra de Deus, quando ela é acolhida, ela traz alegria. Quando ela é rejeitada, ela contrista, ela entristece. Mas a palavra de Deus colocou aquele jovem na sua realidade, na verdade. Ele estava enganado, ele não se conhecia, ele achava que era um santo. Precisou da palavra de Cristo para mostrar para ele que ele era idólatra do dinheiro e que amava muito pouco os pobres. Não amava nem a Deus, em primeiro lugar, mais do que o dinheiro, nem aos pobres como a si mesmo. Bendita a palavra de Cristo, que colocou aquela pessoa na realidade. Não importa que ele tenha ido embora, mas ele foi embora desalienado. Foi embora consciente de ser um pecador. Quem sabe mais tarde ele se arrependeu e voltou a Cristo. Mas a palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade. Muitas pessoas vivem na igreja, participam das missas, mas a palavra não penetra na sua vida, não mexe no seu coração, nos seus hábitos, nos seus vícios, não lhes abre os olhos. Tem pessoas dentro da igreja cegas a respeito de si mesmos e a respeito dos outros e de Deus. Por falar em cegueira, tem uma passagem maravilhosa no Evangelho de São João, no capítulo 9, que é a cura do cego de nascença. Um cego que a vida inteira nasceu cego, nunca enxergou nada e era levado para pedir esmola na porta perto do templo. E quando os discípulos passam, vocês conhecem, né? Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Cristo fala, nem ele, nem seus pais, mas para que nele se manifeste as obras de Deus. E Cristo faz uma coisa impensável. Jesus cospe no chão, na terra, faz barro com a saliva, mistura a sua saliva com o pó da terra, faz lama, faz barro, deve ter cuspido bastante, e encheu a mão de barro e jogou nos olhos do cego. Pá! E disse para o cego, imagina a reação do cego. Está lá esperando uma esmolinha e recebe uma mãozada de barro, de lama nos olhos, que são sensíveis. E Cristo fala, vai e lava-te na piscina de Siloé. Siloé significa enviado. Essas águas são imagem do batismo, que é uma iluminação da própria realidade, da própria vida. O cego deve ter ido xingando e pensando sei lá o que de Cristo, foi, se lavou e voltou enxergando. Pela primeira vez na sua vida, ele enxergou as cores, o sol,
as árvores, as pessoas, o seu corpo, que ele nunca tinha visto o seu corpo. Imagina que coisa maravilhosa. Pois bem, irmãos, o que fez ele enxergar? O que fez ele sair da cegueira, daquela treva, daquela escuridão? A saliva de Cristo é a sua palavra. Aliás, sem saliva é difícil falar, né? É a saliva que permite que a gente articule as palavras. Quando você está com a boca totalmente seca, é impossível falar. É muito difícil. Então, a saliva é a palavra de Cristo. O pó da terra é a realidade do homem, a minha realidade, a tua realidade. O que Cristo faz? Ele mistura, ele joga a sua palavra na minha realidade. Mistura e joga nos olhos do cego. E o incomoda. Irmãos, a palavra de Deus tem que se misturar com a minha realidade. E tem que incomodar. Papa Francisco, há uns anos atrás, usou uma expressão muito bonita, que dizia, a palavra tem que doer. Quando eu escuto a palavra e acho bonita, ou fica só aqui na cabeça, mas aquela palavra não me incomoda, não toca, não mexe, não me impulsiona a ter uma atitude diferente, não penetra no meu interior, no meu íntimo, é mau sinal. Tem muita gente que escuta a palavra com um guarda-chuva. A palavra cai para os lados. Quantas pessoas que às vezes falam, ai, como seria bom que meu filho escutasse essa palavra, que meu marido, se ele, estivesse aqui e pudesse escutar isso. Mas talvez teu filho e teu marido não estão ali, está você. E quem sabe, se você se converter, teus filhos e teu marido também mudem, quem sabe? Quem sabe o problema maior está na gente e não nos outros. Porque nós somos mestres em achar que o problema nosso está nos outros. Então a gente vive pedindo que Deus converta os pecadores, os outros, não a mim, né? E quem sabe o problema dos outros é porque eu não sou sinal, porque a minha vida não é sinal de nada, ou porque eu não tenho misericórdia, ou porque eu não tenho sabedoria, ou porque eu não acolho a palavra. Eu estou sempre pensando na conversão dos outros. E esqueço de me converter, esqueço de mudar a minha vida, começar por mim. Então, a palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade. Essa saliva de Cristo. E tantas outras, irmãos, palavras, trechos, os discípulos de Emaús, lembram? Aqueles dois que estão voltando, saindo de Jerusalém, tristes, com o rosto sombrio e decepcionados, porque Cristo, eles esperavam que o Messias fosse ressuscitar e ainda eles escutaram uma conversa de umas mulheres que foram no túmulo, não encontraram o corpo e viram os anjos falando que ele estava vivo, mas eles não acreditaram. E Cristo fala, ó insensatos, lentos de coração para crer, tudo que os profetas anunciaram. E Jesus vai andando com eles como se fosse um forasteiro, um peregrino, explicando-lhes tudo que nas Escrituras dizia respeito a ele. A palavra de Deus. Depois eles vão dizer, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? A palavra de Deus é um fogo devorador, faz arder o coração quando ela penetra. Pois bem, iluminados pela palavra, depois eles vão reconhecer Jesus na Eucaristia, no partir o pão. Seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus que estava com eles. E voltam para Jerusalém, 14, 15 quilômetros, de noite, voltam cheios de alegria. Por isso, irmãos, a palavra de Deus tirou eles da frieza, da incredulidade e fez com que eles descobrissem a Jesus no partir o pão. Essa discípulos de Emaús é uma celebração eucarística, com as duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Muito bom. Outra passagem
parecida com os discípulos de Emaús, escrita pelo mesmo Lucas nos Atos dos Apóstolos, Atos 8. O Filipe, o diácono Filipe e o eunuco da rainha de Candace. Ele está voltando de Jerusalém para sua terra, numa carruagem, lendo o profeta Isaías, e o Espírito Santo fala para o Filipe, vai para aquela estrada, ele vai. Segue aquela carruagem, ele segue. Ele escuta o cara ler o cântico do servo de Yahvé, Isaías 53, e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E o cara fala, o eunuco, como é que eu posso entender se não tiver quem me explique? Daí o Filipe entra na carruagem e a partir daquele texto que fala do cordeiro, que é imolado, ele anuncia Cristo. E quando chega num riacho, o eunuco fala, o que falta para eu ser batizado? Eu acredito que Cristo é o Messias. E o batiza e desaparece, como nos discípulos de Emaús. Então, a palavra de Deus suscita a fé e leva ao sacramento, né? E tá bom, então, eu já falei muito, eu acho que eu vou terminar essa explanação, teria centenas de outros textos que mostram que a palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade. Eu quero citar um trecho da vida de Santa Catarina de Sena, uma santa maravilhosa, patrona da Itália, junto com São Francisco de Assis. E um dia, ela rezando, Cristo aparece para ela e fala essas palavras. Esse texto eu tirei do livro sobre Catarina de Sena, escrito pelo seu confessor, o beato Raimundo de Capua, que era, além de confessor dela, seu amigo e discípulo dela, né? E ele relata que ela disse para ele que Cristo falou para Catarina essas palavras: sabes, filhinha, quem és tu e quem sou eu? Se souberes estas duas coisas, serás feliz. Tu és aquela que não és. Eu, ao invés, aquele que sou. Se tiveres na tua alma tal conhecimento, o inimigo não poderá enganar-te, e fugirás de todas as suas insídias, as armadilhas do inimigo. Não consentirás nunca em alguma coisa contrária aos meus mandamentos, e adquirirás sem dificuldade toda a graça, toda a verdade e toda a luz. Se ela souber essas duas coisas, quem é ela e quem é o Senhor. Tu és aquela que não és, eu sou aquele que sou. Só isso. Por isso que, quando me pediram esse tema, a Palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade, eu lembrei não só de Santa Catarina, mas de Santa Teresa, de Ávila, Teresinha do Menino Jesus. Todos os santos dizem que a importância do autoconhecimento. Quem não se conhece nunca vai conhecer a Deus. E a palavra de Deus me ajuda a me conhecer. Que eu sou uma criatura de Deus, que eu sou um pecador, mas que Deus me amou tanto que, além de me perdoar, me fez seu filho. E conhecendo a mim mesmo, eu naturalmente conhecerei a Deus. E a palavra nos revela quem é Deus, né? Eu estava vendo também no Catecismo da Igreja Católica, porque eu penso que um catequista tem, além da Bíblia, que é o livro principal, a fonte da catequese, é fazer ecoar nos ouvidos
das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, a palavra de Deus. É o primeiro, é o mais importante. Mas, como você é catequista da Igreja Católica, você tem que conhecer, que ter o pensamento da Igreja Católica, de toda a doutrina. E o Papa São João Paulo II, através do seu então braço direito, o cardeal Joseph Ratzinger, que depois virou o Papa Bento XVI, nos deu esse presente maravilhoso que é o Catecismo da Igreja Católica. E no Catecismo, quando fala da Sagrada Escritura, né, diz que faz uma definição tirada do Concílio Vaticano II, da Dei Verbum, maravilhosa. Nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e a eles fala. Olha que coisa linda! A revelação é um conceito maravilhoso de revelação. Não é uma revelação de coisas, mas revelação de uma pessoa. Não são leis, um peso, normas que o pai dá, mas um pai que ama os filhos e fala com eles. Então, e é escutando esse Deus, falando com Ele, que nós vamos nos conhecendo, conhecendo a nossa realidade e podendo viver de acordo com essa dignidade maravilhosa que Deus nos elevou. Tá bom. E essa palavra de Deus, né, diz o Concílio Vaticano II, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera o corpo do Senhor. A mesma veneração que a Igreja tem pela Eucaristia, o corpo do Senhor, tem pela Sagrada Escritura. Né? E por isso que ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, que é Jesus, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo e do altar do corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O valor da palavra de Deus, o valor da Sagrada Escritura, né, que nos alimenta e que é fonte de força, de vitalidade, né, nos transmite o Espírito Santo para que a gente possa cumprir a missão que Deus nos fez aqui na Terra. Tá bom, eu acho que basta para a gente ter um pouquinho, uma noção de que a palavra de Deus me ajuda a conhecer a minha realidade.